Bom dia a todos, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã de domingo, novamente nessa casa de bênçãos, né? Para a gente estudar a doutrina espírita. Eu trouxe para hoje, para a nossa reflexão da manhã, para a nossa reflexão do dia, para que a gente leve para a nossa semana e para pensar um pouco, um texto que está na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec. Esse texto é de dezembro de 1858. É a Bela Cordoeira. Por que eu trouxe esse texto? Durante essa semana, né? Claro que a gente não está muito ligado a datas assim, de comemoração, homenagem, até pelo momento que a gente está vivendo, mas essa é uma semana que se fala muito do Dia da Mulher, da mulher na sociedade, do espaço que a mulher vem ganhando na sociedade, né, nas atividades. E aí eu acho que vale a pena a gente olhar com mais cuidado o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre esse assunto. E esse texto, quando a gente estuda a vida de um personagem, né, seja ele mulher, seja ele famoso, seja ele um homem, famoso ou não, quando a gente estuda a vida de alguém, é sempre para tirar alguma lição dessa vida para a nossa vida, né? É sempre esse o objetivo, é que a gente consiga aprender com o exemplo do outro. Nós temos o nosso exemplo maior, ela até fala aqui no texto, que é o exemplo do Cristo, né? Da caridade extrema, né? Como ela deve ser feita. Mas nós temos tantos exemplos de outras pessoas que nos ajudam a caminhar com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais, né, de orientação enquanto nós estamos nessa caminhada aqui na Terra. Graças a Deus nós aprendemos com os outros, né? A gente não precisa passar por todas as dificuldades, a gente não precisa viver todas as experiências, né? O ser humano tem isso, ele aprende com o outro, com os erros e com os acertos dos outros. Então, por isso que é importante, muitas vezes, a gente se debruçar. Eu gosto muito disso, de olhar a vida de algumas pessoas, especialmente de algumas mulheres, né, que eu tenho estudado isso aí durante alguns anos, olhar a vida dessas pessoas para ver quais foram as escolhas que elas fizeram, quais foram as dificuldades que elas passaram e como elas direcionaram a vida. E importante nesse caso aqui, a gente vai ver que a gente olha a vida dela na Terra, né, como ela viveu pouco, né, não tem muita informação, mas Kardec evoca esse espírito. E aí ela conta como é a vida dela, o que ela vive, algumas coisas também como espírito. Então isso mostra como é que a gente direciona a nossa vida aqui e o resultado que vai dar. Então, assim, esses são muitos os casos que a gente encontra no livro Céu e Inferno, principalmente, né? Se a gente quer saber como viveram os espíritos antes de desencarnar e como eles estão vivendo depois, além de outras obras, claro, o Céu e o Inferno e a Revista Espírita tem muito, muito a nos ensinar, a nos ajudar. Então, a Bela Cordoeira, que é cordoeira porque ela trabalhava com cordas, o pai dela trabalhava com corda, fazia corda, né? E o marido dela depois também, né? Então, por isso que ela era conhecida como a Bela Cordoeira. O nome dela era Luísa de Charly. E se a gente colocar lá no Google, né, na Wikipédia, tem a biografia dela. Não é uma biografia espírita, é uma biografia dela, né? Ela foi muito atuante para a época. Ela foi também uma mulher muito à frente do seu tempo, tá? Só que antes de entrar exatamente na vida dela, eu gostaria de lembrar uma questão do Livro dos Espíritos para que os nossos queridos homens não fiquem chateados quando a gente faz alguma homenagem, né, às mulheres. Então vamos colocar aqui que nós homenageamos todos. Por quê? Porque na questão 202 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, só vou trazer uma questão dessa parte toda, tá? Para a gente ficar bem tranquilinho.
Quando errante, espírito errante é aquele que ainda precisa encarnar, tá? É aquele que ainda tem necessidade de passar por provas, tá? Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? O que será que os espíritos responderam? Qual é a preferência dos espíritos quando eles estão fazendo aquela programação, né? Pensando, vamos lá, eu preciso ainda, eu tenho necessidade da encarnação, e para onde que eu vou? Né? O que define isso? Os espíritos responderam, né? O que ele prefere? Isso pouco lhe importa. Né? Isso pouco lhe importa. Se é no corpo de um homem, se é no corpo... Então a nossa homenagem aqui é para todos, tá? Homens e mulheres, tá? Porque o que o guia, dizem os espíritos, na escolha são as provas por que haja de passar. Lógico, né? Então o que vai guiar a escolha? Se ele vai nascer como mulher, se ele vai nascer como homem, se ele vai nascer no Brasil, na Europa, na África, se ele vai nascer numa família assim, numerosa, tal, se ele vai nascer numa família, né, estruturada, numa família desestruturada. O que vai determinar esse tipo de escolha são as provas que ele tem que passar. É mais ou menos assim, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender isso. Então, vai ser por aqui que eu vou. Aí explica Kardec sobre essa questão, tem uma explicação, uma questão curta, aí tem uma explicaçãozinha de Allan Kardec. Ele diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Né? Algumas questões anteriores ele vai perguntar exatamente, tem sexo os espíritos? Não tem. Espírito não tem. Essa diferença que existe é só no corpo físico. É a necessidade biológica, é isso, né? Não tem. Os espíritos não têm necessidades. Esse tipo de necessidade não tem. Então a diferença existe só no corpo físico. Eles encarnam então como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, em cada sexo, como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então é isso, é questão de ter experiências, né? A gente precisa passar por algumas experiências que são próprias das funções de um corpo masculino, e tem outro tipo de experiência que são próprias das funções de um corpo feminino. Às vezes, o que a gente aprende no Brasil é diferente do que a gente aprende em outro continente, em outro país, né? É diferente. Então, a gente precisa passar por essas experiências para ir aprendendo, tá? Então, assim, já colocamos aqui que não tem diferença, que a diferença é questão de escolha. Então, também não adianta reclamar, né? A gente reclama, né? Não adianta reclamar, porque nós fizemos essa escolha. A gente escolheu estar nesse corpo, tá? Isso também é bem importante a gente deixar isso muito claro, tá? É o que ele fala aqui. Isso depende das escolhas. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Ele que determina. Somos nós que determinamos. Nós fazemos essa escolha. Claro, com a ajuda do nosso anjo guardião, né, dos espíritos guias, dos espíritos que nos orientam, porque se depender só das nossas escolhas, o que a gente gostaria de ser, né? Se a gente fizer uma brincadeira aqui, como é que você quer ser, né? A gente quer ter um corpo assim, a gente quer ter família assim, né? A gente quer ter dinheiro, a gente quer ter poder, a gente quer... Então, se depender só do que a gente quer mesmo, né? Se a nossa visão for estreita, a gente acaba complicando a nossa vida. Então, os espíritos que nos guiam vão falar, calma lá, né? Ou então, às vezes, a gente quer uma prova muito dura, né? A gente quer logo, não, vamos logo pagar tudo que tem que pagar, quero 1000 problemas. Calma, porque não adianta fazer uma escolha assim, que às vezes a gente não vai dar conta. Então, por isso que
né? Que o nosso anjo guardião, os espíritos que nos orientam, eles vão nos ajudar nessas escolhas. Mas quem faz a escolha? Nós, tá? Eles orientam, eles não escolhem por nós, tá? Muitas vezes quem escolhe por nós são espíritos que não são bons, né? Eles forçam. Espírito bom não faz isso, né? E eu gosto sempre de lembrar que o objetivo, o objeto da orientação espírita, do estudo espírita, e por que a gente está aqui estudando, refletindo, pensando, é para a nossa melhora moral, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que está lá no... a gente já estudou esse texto aqui, no que é o que o Espiritismo ensina, que está na Revista Espírita de 1865, agosto, se eu não me engano, né? Que uma das frases, um texto lindo, que vale a pena a gente, de vez em quando, eu gosto de pegar esse texto e de vez em quando ler, pensar nele, porque a gente vai mudando, né? Nós vamos mudando, a gente vai tendo entendimento diferente, então é bom voltar, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês espíritas leem e releem vários livros, muitas vezes, né? Porque são livros para a nossa vida moral, e a vida moral muda muito, né? A gente vai aprendendo todo dia um pouquinho, então a gente precisa voltar, né? Porque aí, à medida que nós vamos mudando o nosso ser, nosso espírito, nós vamos adquirindo novas ferramentas de entendimento. Então, quando a gente relê alguma coisa, por isso que a gente vai lá no Evangelho, vai, volta, vai, lê de novo, né? Porque a gente vai mudando. E aí nós vamos tendo ferramentas novas de entendimento, e com ferramentas novas eu consigo tirar mais pedras preciosas, né? Desse material todo, que são pedras preciosas que a doutrina espírita trouxe para a gente, né? E as nossas ferramentas, quando a gente começa a ler, começa a estudar, muitas vezes elas são só uma pazinha, uma picaretinha, uma coisinha. Acho que essa é uma boa analogia que um amigo usa bastante. A gente consegue, no começo a gente tira pouca coisa, só a gente fica na superfície. À medida que nós vamos mudando, estudando mais, meditando, pensando naquilo que a gente está estudando, a gente vai tendo ferramentas mais fortes. E aí a gente consegue, naquele mesmo texto, tirar coisas mais importantes para a nossa vida. Lembrando que é sempre para a nossa vida, né? E aí, então, essa frase que eu gosto de destacar é assim, ó: para admitir-nos ao banquete da suprema felicidade, ó, banquete da suprema felicidade, não é qualquer felicidade, é a suprema felicidade. Deus não pergunta o que sabemos, nem o que possuímos, mas o que valemos e o bem que fizemos. Então, quando a gente faz as nossas escolhas, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente olhar para que a gente tem que entender isso. Porque para a gente chegar a ser feliz, que é nosso objetivo, que é o que a gente quer para nós e para todos, ser um espírito feliz, a orientação, o direcionamento, o caminho é esse. É o caminho do controle, de fazer escolhas para a gente controlar os nossos vícios, controlar as paixões, controlar essa influência da matéria, que são as paixões, controlar isso e desenvolver virtudes. Que é o quê? Fazer o bem. Fazer o bem, né? Pensar o bem, sentir o bem, fazer o bem. É quando a gente coloca isso em prática. É à medida que a gente vai entendendo qual que é a nossa proposta de vida aqui na Terra, e aí a gente faz as escolhas melhores, a gente entende isso e coloca isso em prática na nossa vida. Por isso que eu gosto de lembrar sempre dessa frase, tá? E quando a gente vai pensar, só para fechar esse tema das escolhas entre mulher ou homem, a doutrina espírita, eu gosto de lembrar isso, lembrei bastante isso essa semana, que a doutrina espírita ela é especial até nisso. Porque se a gente olhar a visão da mulher na sociedade para um materialista, é uma visão de concessão dos direitos. Né? Porque o materialista ele entende que nós somos um corpo físico. Fisicamente o homem é mais forte que a mulher, isso é óbvio. Né? E
que está acontecendo agora? Com lutas, à medida que as coisas vão, né, os diálogos vão acontecendo, as pessoas vão se posicionando e aquele que é considerado mais forte, ele vai concedendo espaço. Agora, quem concede espaço pode tirar, né? Porque está baseado em quê? Está baseado em nada, está baseado na natureza que não está. Né? Se a gente olhar só a constituição física, que é o que o materialismo olha, nós temos um cérebro que pensa e tal, mas é a constituição física, não deixa de ser. Então a visão materialista, ela dá uma inferioridade natural para a mulher. A espiritualista, que é aquela que considera um corpo físico e um espírito, mas que não considera as vidas sucessivas, ela reconhece a existência da alma individual e imortal, mas é impotente para provar que não há diferenças entre homem e mulher. Né? Não consegue provar, porque não considera o espírito como existindo antes da encarnação, nem sobrevivendo depois da encarnação, tá? O Espiritismo não, o Espiritismo vem resolver isso aí. Como que ele vem resolver? Com a igualdade, com a doutrina espírita, diz Allan Kardec, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Por que é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza? Lembra a primeira questão? Espírito não tem sexo. Então somos todos um espírito encarnado. Então eu tenho os mesmos direitos que qualquer outro ser humano, porque somos todos um espírito encarnado, que não tem essa diferença física, né? Que nós não temos também diferença quando nós desencarnamos, nós não levamos o que possuímos. Então, se alguém tem poder aqui na Terra, ou tem alguma concessão por conta do que possui, do que é na sociedade, tudo isso vai ficar. Assim como o nosso corpo e a determinação sexual, tudo isso fica aqui. E o que vai? Que vai no espírito. E nesse ponto somos todos criados iguais, com as mesmas possibilidades. Por isso que Kardec fala que essa força está na natureza, na nossa natureza como espíritos. Então somos todos iguais perante a lei, sim, porque somos todos espíritos com as mesmas possibilidades. Agora eu queria falar um pouquinho então da nossa Luísa, ou Louise, né? Acho que a tradução que fizeram para o português, Luísa, mas em francês, Louise de Charlie, ou Louise Charlie, a Bela Cordoeira. Então, pelo nome a gente já vê que ela era linda, né? Pelo apelido que deram para ela era uma mulher muito bonita. Ela nasceu em 1524. Olha só, nós estamos falando de uma pessoa de 1524. Se hoje nós estamos aí na luta, né, com a posição da mulher na sociedade, ainda em alguns lugares não tem essa possibilidade, né, da mulher fazer as próprias escolhas, imagina naquela época, né, mais de 500 anos, aí, imagina naquela época como era, né? Ela nasceu então, segundo o que está também na história, né? Mas Kardec publicou isso também, então um pouquinho diferente do que a gente vê, por exemplo, na Wikipédia, do que Kardec publicou na revista. Né? Interessante isso, né? Deve ser outro biógrafo e tal. Então, ela nasceu na época de Francisco I. Francisco I, na França, foi um rei que ele não era precisamente um homem de bem. Fez algumas coisas boas, mas ele era muito violento. Foi uma época de muitas guerras.
foi na mesma época que aquilo não estava muito dividido em países como é hoje. Então, governava ali Francisco I, mas também governava o Carlos V. Se vocês olharem a vida do Carlos V na Espanha, que não é a Espanha, eram reinos, né, naquela região, assim como eram reinos ali da França, pegava a Alemanha, os Países Baixos, tal, era uma coisa que não tinha a divisão geográfica que existe hoje, não existia. Então, esses reis, eles eram bastante violentos. E por que eu estou comentando isso? Que vocês vão ver que Kardec vai tocar nesse assunto. E é importante essas perguntas que Kardec fez para a gente aprender o que a gente deve fazer nesses casos. Que ela dá lição em tudo isso, tá? Ela era então de uma beleza diferente, de uma educação, porque olha só, ela escolheu nascer mulher numa época em que a mulher não tinha voz, né? Voto então nem se fala, foi ter voto agora, 1910, né? O país começou a pensar nisso, né? Então não tinha, a mulher não tinha posição, né, na sociedade. Só que ela recebeu uma educação como se ela fosse um homem, né? Ela tinha uma ligação muito forte com as artes, com a poesia. Ela falava vários idiomas, né? O francês, o latim, o grego, o espanhol, o italiano. E nesses idiomas ela fazia poesias, escrevia poesias. E dizem que porque imagina você escrever textos literários, poéticos, tal, em outro idioma, é muito difícil. No teu idioma materno vai, né? Mas em outro idioma, para você conseguir construir isso, e ela fazia em vários idiomas, e dizem os biólogos que não deixava nada a desejar aos próprios, né? Aos nativos. Só que ela também, ela tinha tudo isso de mulher, mas ela era muito ligada às coisas que eram de homens. Ela praticava esportes, coisa que as mulheres não faziam na época. Ela praticava esportes, ela participou de guerras, vários esportes ela se destacava. E dizem que ela tinha uma constituição forte, assim, uma mulher alta, forte, né? Diferente das mulheres que, né, tinham uma constituição menor, mais delicada e tal. E ela gostava demais dessas coisas que eram mais de homens, né? Estou falando isso porque a gente vai ver que uma das perguntas que Kardec faz para ela está relacionada a isso. Ela participou de algumas guerras. Ah, mas mulher podia ir para a guerra naquela época? Não, né? Que jeito que ela participou? Disfarçada de homem. Então ela se vestia de homem, colocava toda aquela roupa e foi para a guerra, né? Kardec também vai tocar nesse assunto. E existe uma mudança na vida dela em determinado momento. Ela participa de tudo isso, dessa vida de violência e guerra, e foi com o pai. Dizem que alguns biógrafos dizem que é o pai, outros que é o marido, que acompanha ela na guerra. E ela participa de tudo isso, mas de repente ela muda. Ela deixa essa vida, né? Ela se casa e ela passa então a levar uma vida então mais feminina. E ela passa a defender os direitos das mulheres. E eu trouxe aqui para vocês para ler só um parágrafo, um trechinho de uma carta que ela escreveu a uma amiga. Nós estamos falando de 1500. Aí ela diz assim: é chegado o tempo, mademoiselle, em que as leis inflexíveis dos homens não mais impedirão as mulheres de se devotarem às ciências e às disciplinas. Parece-me que aquelas que forem capazes irão empregar essa honrada liberdade. Ela considera que você estudar, se dedicar às ciências, à disciplina, é ganhar liberdade. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. A qual nosso sexo outrora tanto desejava, em estudar estas coisas e mostrar aos homens o mal que causaram em nos privar do benefício e da honra que poderiam nos advir. A honra, olha que importante essa última frase dela, a honra que o conhecimento nos trará não nos pode ser tomado, nem pela astúcia de um ladrão, nem pela violência de inimigos,
nem pela duração do tempo. Sim, tudo aquilo que a gente aprende, ninguém tira de nós. Tudo o resto podem tirar. Podem tirar até a nossa vida do corpo físico, né? Podem tirar tudo que a gente possui. Mas o que é propriedade da alma é nosso e ninguém tira. Então, o conhecimento, as habilidades, as experiências que a gente tem, ninguém tira. Olha a visão dela, né? Ela foi evocada, então, isso é só um trechinho da biografia dela, tem bastante coisa, mas ela foi evocada por Allan Kardec. Então, nesse texto da evocação dela, está na Revista Espírita de 58, dezembro de 58. Kardec diz que ela foi evocada no final de outubro, ela não compareceu, né? Quando a gente vai estudar a evocação, a gente entende isso. Às vezes o espírito não vem porque não quer, às vezes não vem porque não pode vir, porque eles têm as suas ocupações. Em 9 de novembro, aí ela atendeu ao apelo e um médium vidente faz a descrição. Eu já contei um pouquinho como ela é, está lá no texto, eu vou deixar para vocês, de tarefinha para vocês olharem o texto. Ele faz a descrição de como ela é, como é a cabeça, como são os olhos, os cabelos, a aparência dela. E lá nesse texto também, Kardec faz uma observação sobre a vidência. Olha quanta coisa a gente pode aprender nesses textos. E aí ele explica o que é essa mediunidade da vidência, as dificuldades, mas ele fala da experiência desse médium. E ele diz que esse médium específico, claro que nesse caso aqui, Kardec fala, não tem como a gente saber, até porque não tem nem foto, né? Existe um desenho dela, né? Tem um desenho de como ela era, mas tem, né? Não tem maiores detalhes, não temos, né? Então não tem como comprovar. A gente tem que acreditar no médium ou não, né? Fica a critério, mas isso também não importa muito, né? A aparência não importa muito. É só porque Kardec estava aproveitando para estudar isso também. E aí Kardec falou desse médium que ele identificava pessoas da época, contemporâneas, né? Sem nunca ter visto. Ele fazia descrições, por exemplo, se evocasse o meu pai. Ele nunca viu o meu pai, ele não sabe, não viu uma foto. Mas fizeram a evocação, ele falava, olha, ele é assim, estatura assim, cabelo assado, cabelo sem cabelo, porque meu pai não tinha cabelo, é assim, tal, e ele fazia a descrição. E ele acertava essas descrições. Então Kardec diz, se ele acertava naquelas descrições de espíritos, né, da época que se poderia comprovar que eram mesmo, então, né, a gente dá um voto de confiança. Mas isso é só título de curiosidade até, ou daquele que quer se aprofundar nesse tipo de estudo. Mas aí, então, vamos para o mais importante, tá? Eu recomendo que vocês leiam lá o texto inteiro, porque tem coisas bem interessantes falando sobre ela e sobre a mediunidade da vidência. Mas eu trouxe, então, algumas perguntas que Kardec fez a esse espírito, para a gente pensar um pouquinho e ver se tudo isso serve para a nossa vida. Ele pergunta assim, de onde poderiam provir as qualidades viris, né, as qualidades mais masculinas, que vos levaram a abraçar a carreira de armas, que seria, na verdade, conforme as leis da natureza, atribuição dos homens. Mesmo na época de Kardec, ele falava isso. E assim, aí a gente vai ver as perguntas que Kardec faz relacionadas às funções da mulher e às funções do homem, se entende isso, né? E isso é óbvio, até porque nos esportes, eu não sou da área do esporte, sou uma simples espectadora ainda muito ruim, né? Porque eu não vejo esporte. Mas o que eu percebo? Que você não pode misturar em determinados esportes, colocar homens para competir com mulheres, porque a constituição física, né, ele pode até nem ser mais eficiente, mas a constituição física é diferente, né? Então, é por isso que a atribuição dos homens, diz ele, né? Olha a resposta dela. Isto agradava ao meu espírito. Então, olha só. Ela reencarnou num corpo feminino, um corpo delicado e tal, mas ela trazia isso com ela, né? Esse gosto, ó, ávido de grandes coisas.
Então, né, o espírito dela queria esse destaque. Ela queria se destacar também nos esportes e nas artes. Mais tarde ele voltou-se, diz ela, ele, o espírito, né, voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexo. Modificam-se muito, quer por novas resoluções, quer pela vontade de Deus. Então, olha só, quando nós encarnamos, olha aí para a gente prestar atenção, para a gente prestar atenção na educação dos nossos pequenos. A gente vem, renasce com essas tendências que vêm das existências anteriores. E aí a gente precisa analisar se essas tendências vão nos levar para um lugar melhor moralmente ou não. Foi o que ela fez. Então ela percebeu, ela gostava dessas coisas das armas, dos esportes e da guerra. Ela gostava disso. Ela gostava desse poder que ela tinha. Porque provavelmente ela era boa nisso, né? Só tem poder nessa área quem é bom no que faz. Provavelmente ela era, né? Então, ela gostava disso. Mas isso iria levá-la a um lugar melhor moralmente? Ela conseguiu fazer essa reflexão durante. Está aí para nós pensarmos também. Para nós não nos deixarmos levar pela influência tão forte da matéria. Pela influência tão forte do corpo. Tá? Por que esses vossos gostos militares não persistiram? Pergunta Kardec. Eu vi coisas que não desejo que vejais. Imagina o que ela viu nessas guerras. Imagina o que eram essas guerras, né? Então, a gente só vê filme, né? Graças a Deus a gente não precisa participar disso. E é impressionante, né, o que a gente vê. E ela viu ao vivo. Então, era um espírito que já tinha tomado novas resoluções na vida, já tinha pensado em fazer novas escolhas. Tá? Agora Kardec vai perguntar de Francisco I e de Carlos V. Lembra que eu falei para vocês que Francisco I era o rei, o imperador, não lembro como chamava, da área ali da França, e Carlos V era da Espanha, né? E eles não eram precisamente homens de bem, né? Eles eram aqui, imperadores, né? Que faziam que, né? Se precisavam liberar alguma área, era na base da violência e da morte, era o que acontecia, né? Então, se a gente for estudar a biografia deles, a gente vai perceber. Kardec pergunta assim, olha só, para a gente ver, né, que a gente pode tirar lições de uma resposta curtinha que ela dá, né? E que a gente acaba não fazendo isso e não levando isso em consideração. Diz ele: poderíeis nos dar a vossa opinião a respeito desses homens e fazer-nos um paralelo? O que Kardec queria? Mostra, né, como ela viveu nessa época e ela participou de guerras, batalhas e tal. Então Kardec queria saber, e aí, como é que estão esses dois espíritos, né? E traça um paralelo entre eles, né? Como é que eles eram, né? A resposta dela: não quero julgar. Eles tiveram defeitos que conheceis. Geralmente a gente conhece mais os defeitos das pessoas do que as qualidades, né? Suas virtudes são pouco numerosas, ou seja, ela reconhece que eles não eram homens virtuosos. Alguns traços de generosidade, eis tudo. Deixai tudo isso de lado, porque seus corações poderiam sangrar ainda. E aí ela destaca: eles sofrem bastante. Então, o que a gente tira disso aí, né? Que se não for para proporcionar o bem, quando a gente vai falar de alguém, quando a gente vai destacar alguma coisa, se não for para o nosso aprendizado, que eu acho até que a intenção aqui de Kardec, eu tenho certeza que a intenção dele era o aprendizado, né? Era aprender com isso. Mas eu acho que ele fez questão de publicar isso aqui também, que serve como lição para a gente pensar quando a gente vai comentar, falar da vida de alguém que não foi uma pessoa tão virtuosa, que cometeu erros, que tem defeitos, e a gente gosta de falar dos defeitos alheios, né? Infelizmente a gente ainda fala bastante.
não leva em consideração que a pessoa, que o espírito percebe, que ele sabe, que ele está vendo, que ele está sentindo. Então ela destaca isso, seus corações poderiam sangrar ainda. Claro que não é um coração, isso aqui é uma metáfora, né? Ela está usando uma figura, não é? São espíritos, né? Não vai sangrar, mas o que é o coração? É o nosso sentimento. Ainda vai provocar dor, e ela não queria provocar dor em ninguém, tá? Eles já sofrem bastante. Qual teria sido, continua Kardec, trouxe mais algumas questões só para a gente pensar um pouquinho, qual teria sido a fonte dessa inteligência privilegiada que vos tornou apta a receber uma educação tão superior à das mulheres do vosso tempo? Então ela era mesmo diferente, né? Ela era um espírito diferente, que recebeu uma educação, mas ela buscava essa educação, que não era própria para as mulheres, né? Penosas existências anteriores e a vontade de Deus. Então, ela já tinha uma experiência grande como espírito, né? Então, nessa encarnação, ela fez um tipo de escolha. Olha que eu achei tão interessante essa mistura dela nascer com uma tendência um pouco masculina e, no meio do caminho, ela perceber que aquelas tendências ligadas às armas, ligadas à guerra, né, ligadas a essas coisas da violência, não a levariam para o caminho que ela tinha feito a escolha nessa encarnação. A gente precisa ainda esmiuçar isso daqui da vontade de Deus. Isso aqui me provocou, sabe? Eu conheço esse texto há bastante tempo que eu leio e tal, mas ontem, quando eu estava estudando ele de novo, eu falei, mas isso aqui a gente precisa, eu vou atrás de novas informações e para entender o que é isso, né? Como é que é isso em detalhe, né? Para orientar a nossa vida, e mostrar que também as escolhas que a gente faz, os espíritos dizem isso, que não são escolhas, a gente está o tempo, não são escolhas fechadas, né? A gente está o tempo inteiro modificando, fazendo novas escolhas e mudando a nossa vida. E é isso que ela diz aqui. Ela diz que ela toma novas resoluções e é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? São as leis naturais, são as leis morais, né, que a gente conhece, as leis, são essas leis aí que está a vontade de Deus agindo. Não é que Deus está lá sentadinho e... Não, essas leis já estão estabelecidas, né? E se são leis de Deus, são baseadas nos seus atributos, né? Nos atributos de Deus que a gente conhece alguns. Havia então, pergunta Kardec, um progresso anterior? Claro, responde ela, não poderia ser de outro modo, né? E essa instrução vos fez progredir como espírito? Sim, então ela mudou, né? Ela mudou bastante. Agora ele faz uma pergunta relacionada à felicidade na Terra. Parece que fostes feliz na Terra. Porque assim, a gente olha a vida dela, pelo pouco que a gente sabe, parece que ela teve uma vida que ela pôde fazer o que ela quer. Para uma mulher naquela época, em 1500, né? Ela pôde fazer o que ela queria, né? Ainda agora sois bastante? Olha a resposta dela. Que pergunta! Por mais feliz que seja na terra, a felicidade do céu é coisa muito diferente. Sim, né? Que tesouros e que riquezas conhecereis um dia. Então ela faz uma promessa para nós. Que tesouros e que riquezas conhecereis um dia, e das quais não suspeitais ou ignorais completamente. Claro que, mais uma vez, ela não está falando de riquezas e tesouros materiais, né? Mas são riquezas e tesouros que a gente ainda não consegue imaginar. Olha só, né? Essa é a promessa daquele que consegue levar uma vida direcionada para a prática do bem. A gente vai ter essa felicidade, que é a felicidade muito diferente da terra. Eu gosto dessas comparações que Kardec faz, porque ele mostrou que, né, pela biografia, parece que ela foi feliz na terra, né? Ela não passou por aquelas dificuldades
dificuldades que a maioria das pessoas passa. Foi rica, bem educada, constituiu família, pôde fazer o que quis, estudar, fazer o que quis, fez as suas próprias escolhas. E ainda assim, a felicidade que ela teve aqui na Terra não se compara nem de longe à felicidade que ela encontrou depois de desencarnadas. Depois de desencarnada. E Kardec pergunta, que mundo habitais agora? Onde ela está, né? Que mundo? Habito um mundo que desconheceis, mas a ele estou pouco ligada. A matéria prende-nos pouco. Tá? Então, são mundos em que os espíritos não estão muito ligados à matéria. É difícil para a gente entender. É difícil ainda para a gente entender. Mas é fácil para a gente entender daqui a pouco. Basta a gente seguir esses conselhos, sermos pessoas melhores, aí a gente vai desencarnar e vai conseguir entender o que é esse mundo, o que é essa felicidade. As pessoas perguntam muito, como é o mundo dos espíritos? Tranquilo, já a gente desencarna, né? E aí a gente vai ver. Agora, a gente vai ver dependendo da condição da nossa desencarnação, né? Por isso que vamos ficando por aqui enquanto a gente pode, melhorando a nossa vida, fazendo o possível para viver um pouco melhor, né? Para a gente fazer o bem, ajudar as pessoas, que aí nós vamos ter essa possibilidade de desencarnar, igual a viúva Fulon, né? Que desencarna e fica deslumbrada com o que ela vê, ela não consegue falar o que ela vê, de coisas tão lindas, né? Não tem palavras. Eu acho que os espíritos não falam aqui porque faltam palavras, falta de palavras de comparação. A gente só entende quando a gente consegue comparar, ainda mais esse tipo de coisa, esse tipo de percepção, não tem como você colocar em palavras, né? Porque é questão de percepção mesmo. E os espíritos dizem, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos afinando a nossa percepção. Isso é particular. Isso é particular. E muda numa encarnação? Muda. Tem vários exemplos, em uma encarnação. Tem vários exemplos na Revista Espírita em que os espíritos eram de uma maneira quando encarnaram, quando chegaram aqui na Terra, tomaram resoluções boas e mudaram, e desencarnaram muito diferente. Mas o salto não é tão... Não é tão grande. Mas é possível, sim. É possível, sim, é possível. Olha a conversão de Paulo, né, de Saulo, a gente sempre lembra dele, né? Então, assim, é possível a gente olhar e falar assim, chega, homem velho, eu não quero mais você, né? Não quero mais ser você, eu quero ser diferente. E a gente muda, né? E aí vai mudando a nossa natureza, assim, vai mudando aos poucos. Mas a gente pode tomar essa resolução enquanto a gente está aqui, caminhando. Só para finalizar, eu vou colocar aqui um pedacinho do texto que ela escreveu, agora não é uma pergunta, né? Ela escreveu no final do texto, tem vários ainda que eu não trouxe, então fica aí para a gente ler em casa, que tem muita coisa para a gente aprender com esse espírito. E ela diz assim, na terra exaltei o amor, a doçura e os bons sentimentos. Falava um pouco daquilo que não conhecia. Quer dizer, ela já falava de tudo isso, mas ela falava sem conhecer muito. Aqui, diz ela, aqui agora como espírito, né? Aqui não é do amor que trato, é de uma caridade larga, austera e esclarecida. Uma caridade forte e constante, que tem apenas um exemplo na Terra. E nós sabemos qual que é o exemplo, né? Ela não cita, mas a gente sabe que ela está falando aqui de Jesus, né? Que é a caridade que Kardec usa como exemplo também. Né? A caridade como a entendia Jesus. Então esse é o grande amor, essa é a caridade, esse é o grande sentimento que move esses espíritos que fizeram a escolha no bem. Ó homens, diz ela, pensai que depende de vós, um conselho que ela dá para nós. Homens, quando ela fala aqui, na verdade, são seres humanos, né? Homens e mulheres, tá? Pensai que depende de vós ser felizes e fazer do vosso mundo um dos mais avançados do céu. Que jeito?
Como? Esse que jeito é meu, tá? Né? Como? Ela fala: basta-vos fazer calar os ódios e as inimizades, esquecer rancores e cóleras, perder o orgulho e a vaidade. Fácil. Será? Né? Olha aí, para transformar a nossa terra nesse mundo feliz que a gente quer, basta isso. Olha que maravilha. Basta isso. A gente silenciar tudo que está relacionado a ódio, rancor, inimizade, a tudo que nos leva a alimentar o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Se a gente consegue silenciar isso, e a Terra não nada mais é, a humanidade nada mais é a soma dos espíritos, né? Do que cada um é. Então isso não se faz coletivamente, isso é uma coisa que a gente faz individualmente. Então quando a gente trata o nosso espírito, cada um vai tratando do seu, a gente vai tendo pessoas melhores, 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 melhores. Daqui a pouco a Terra inteira é esse mundo feliz. E ela pede, então, esse é o conselho final dela, que ela pede para a gente deixar esse fardo na terra. Esse fardo que é preciso abandonar, do ódio, da raiva, do rancor, do orgulho. A gente vai ter que deixar isso. Vai ter que deixar. Colocar no nosso coração só bons sentimentos. Fazer o nosso melhor, fazer escolhas melhores. Aí a gente vai ter acesso a esse mundo feliz que ela também tem. A gente vai ter acesso a perceber essas alegrias do céu que nós ainda não percebemos aqui na Terra. Esse é o convite da nossa Louise de Charlie, que a gente agradece de todo o coração, né? Eu já tenho ela aqui, né, com muita gratidão pelo exemplo que ela deu, agradecimento a Kardec que pode trazer esse exemplo para nós, para a gente levar para a nossa vida ser um pouquinho melhor cada dia. Muito obrigada e que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso dia. Muito obrigada.